Capítulo 1. Senna mais que um piloto. Nascido em São Paulo em 1960, Ayrton Senna logo mostrou ao mundo que não era apenas um piloto rápido, mas alguém obcecado pela perfeição, pelo controle e pela verdade. Ele venceu 3 campeonatos mundiais, pilotou sob chuva como ninguém e deixou um legado que vai além da Fórmula 1. Mas o que fazia dele tão especial não era só a velocidade, era sua mentalidade. Nos próximos capítulos, iremos abordar os conceitos do estoicismo nos grandes acontecimentos da sua vida extraordinária. Capítulo 2. Dicotomia do controle, a arte de confiar em si. Quando Senna entrava na pista, ele só tinha uma coisa em mente: vencer e dar seu melhor, independente do que os outros fizessem e nem como os outros pilotavam. Pois isso não estava sob seu controle. Ele se preparava para as adversidades da prova, mas focava somente em como ele poderia reagir a elas. Vou contar uma história real e que se tornou marcante no mundo da Fórmula 1, que todos lembram até os dias atuais. Donington Park, Inglaterra, 1993. Senna largou em quinto. Chuva. Carro inferior aos seus oponentes à sua frente, Schumacher, Karl Wendlinger, Damon Hill e Alain Prost. Todos com carros mais rápidos. Mas logo após a largada, o inesperado aconteceu. Em apenas uma volta, Senna ultrapassou todos os carros à sua frente com uma leitura de pista quase sobre-humana. Ele controlava o carro como se estivesse em pista seca, enquanto os outros escorregavam, erravam, hesitavam. Senna terminou aquela primeira volta em primeiro lugar. Algo que até hoje é chamado de a melhor primeira volta da história da Fórmula 1. A chuva vinha e voltava ao longo da prova. A maioria dos pilotos errava nas escolhas de pneus, trocando de compostos várias vezes. Senna, no entanto, demonstrava algo que só os grandes mestres têm: intuição pura aliada à frieza estoica. Enquanto outros pilotos foram aos boxes 7 vezes, Senna fez apenas 4 paradas. Sua leitura da pista e sua conexão com o carro eram quase espirituais. Muitos acreditam até hoje que a técnica e as habilidades de Senna eram tão excepcionais que cada ultrapassagem e cada curva naquela prova pareciam premeditadas. Mas, na verdade, ele não seguia um traçado ideal. Ele simplesmente respondia com plena consciência a tudo o que acontecia a cada segundo. Era como se estivesse em estado de fluxo, guiado pelo instinto e pela conexão absoluta com o carro e a pista. Senna cruzou a linha de chegada com mais de 1 minuto de vantagem sobre Damon Hill, o segundo colocado. E o rival, Alain Prost, com um carro superior, tomou uma volta inteira de Senna. Naquele dia, não foi apenas uma vitória. Foi um espetáculo de genialidade técnica, controle emocional e clareza de propósito. Senna dominou o caos com serenidade. Ele foi, ao mesmo tempo, o guerreiro e o sábio, uma representação viva da filosofia estoica em ação. E você deve estar se perguntando: mas como podemos relacionar essa corrida com a dicotomia do controle, um dos pilares do estoicismo? A resposta está justamente no que Senna fez e no que ele escolheu não fazer. Naquele dia, ele não tinha o melhor carro, não controlava o clima, nem os pneus perfeitos, nem as estratégias dos rivais. Tudo ao redor era instável, imprevisível. Mas em vez de se preocupar com o que estava fora do seu alcance, Senna voltou sua atenção para aquilo que ele realmente podia controlar: sua mente, sua concentração, sua coragem. Ele não tentou mudar o cenário, ele se adaptou a ele. A cada curva, a cada frenagem, ele estava inteiro, presente, calmo por dentro, mesmo enquanto a chuva caía e os outros escorregavam. E é exatamente isso que a dicotomia do controle nos ensina, que a verdadeira força está em aceitar o que não podemos mudar e focar com excelência no que está sob nosso domínio.
Senna não lutou contra o caos, ele dançou com ele. E é por isso que aquela corrida entrou para a história, não apenas pela técnica, mas pela clareza mental e filosófica de quem sabia onde estava o verdadeiro poder. Na sua mente, no seu controle emocional do que podia controlar naquele momento. E dessa maneira, sem mesmo perceber, Ayrton estava aplicando um dos mais poderosos conceitos estoicos: a dicotomia do controle, esquecendo todas as variáveis ao seu redor e focando apenas no que ele podia controlar. Capítulo 3. Virtude como bem supremo. No estoicismo existe um princípio central: a virtude é o único bem verdadeiro. A palavra virtude, para os estoicos, não tem nada a ver com aparência de bondade ou moral rígida. Virtude aqui significa agir com sabedoria, justiça, coragem e autocontrole, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando custa caro. E se tem algo que Senna nunca deixou de fazer, foi lutar por aquilo que ele acreditava ser certo. Seus conflitos com Alain Prost são um exemplo claro disso. Durante anos, os dois protagonizaram uma das rivalidades mais intensas e emblemáticas da Fórmula 1. Mas mais do que rivalidade, havia ali uma questão ética, quase filosófica. Senna acreditava na meritocracia da pista, no talento, no risco, na superação. Já Prost jogava o jogo político, mais frio, mais estratégico, mais alinhado aos bastidores da FIA. Em 1989, no GP do Japão, Senna precisava vencer para continuar disputando o título. Ele tentou ultrapassar Prost na chicane final, que era a última sequência de curvas do circuito. Então, os carros colidiram. Prost abandonou a corrida, mas Senna voltou, trocou o bico e venceu. Só que depois da prova, foi desclassificado por uma suposta irregularidade ao retornar para a pista. A decisão foi política e absurda. Senna ficou devastado, não só pela perda do título, mas por sentir que a justiça havia sido ignorada. No ano seguinte, em 1990, a história se repetiu. Novamente Senna e Prost decidindo o título no Japão, em Suzuka. Senna conquistou a primeira posição na largada, mas foi colocado pela FIA no lado sujo da pista. Uma posição claramente desfavorável, algo que ele já havia criticado no ano anterior. Senna pediu para largar do lado limpo, mas a FIA, comandada por Jean-Marie Balestre, conhecido por favorecer Prost, negou. Para Senna, aquilo não era apenas injusto, era mais uma manipulação nos bastidores. Então, antes da corrida, ele tomou uma decisão. Se Prost fechasse a primeira curva, ele não recuaria. E foi exatamente o que aconteceu. Prost, largando em segundo, cortou por dentro para assumir a frente. Senna manteve o pé no acelerador e os dois carros colidiram na primeira curva. Ambos abandonaram a corrida. Mas havia um detalhe importante. Senna já liderava o campeonato. Com os dois fora da prova, o título ficou com ele. Foi uma decisão polêmica, que dividiu opiniões. Mas, para Senna, aquilo foi uma forma de resistir ao sistema que ele considerava injusto e de deixar claro que não aceitaria mais ser prejudicado em silêncio. A virtude para Senna estava em fazer o que era certo, mesmo quando isso o colocava em desvantagem. Ele não se dobrava ao sistema, não fazia acordos para vencer. Ele corria com o coração, com a mente e com a convicção de que, se não fosse para vencer com integridade, não valia a pena vencer. Muita gente viu esse gesto como vingança, mas, sob a lente do estoicismo, o que Senna fez pode ser lido como um ato de convicção e resistência. Não um impulso de raiva, mas uma forma de dizer: se eu vou perder, que seja por algo em que acredito. Se eu vou lutar, que seja por justiça. O estoico vive guiado por princípios, e mesmo quando isso o coloca em conflito com o sistema, ele não traz sua consciência. Senna, naquela curva de Suzuka, não estava apenas disputando um título. Ele estava dizendo: eu não aceito mais o jogo injusto e não vou mais fingir que está tudo bem. Hoje,
O mundo olha para a Suzuka 1989 e vê uma grande injustiça. E olha para 1990 não como um ato de vingança, mas como uma reação profunda a um sistema que Senna acreditava estar corrompido. Ele não queria destruir ninguém. Ele queria que o esporte fosse limpo. E naquele gesto radical, deixou claro que não correria mais calado. Talvez por isso, o mundo tenha começado a ouvir. Senna não fez o que fez por impulso. Ele pensou, ponderou e assumiu a responsabilidade. Isso é o oposto da reatividade. É a essência da ação estoica. Agir não pelo calor da emoção, mas pela firmeza do caráter. Ele não buscava agradar, buscava honrar sua consciência. E isso, para os estoicos, é o maior de todos os triunfos. Ser fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo é contrário. Capítulo 4. Amor fati. Amar o que não se pode mudar. O estoicismo nos ensina algo profundo e, à primeira vista, desconcertante. Não basta aceitar o destino, é preciso amá-lo. Amor fati significa exatamente isso. Amar o que acontece, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói. Ayrton Senna era um lutador. Ele buscava a perfeição, a vitória, a justiça, mas a vida e a Fórmula 1 nem sempre entregava o que ele merecia. Em 1992, por exemplo, ele passou por uma de suas temporadas mais difíceis. A McLaren não era mais a potência dos anos anteriores. Enquanto isso, a Williams, com seu avançado sistema eletrônico, dominava as pistas. Senna sabia que, mesmo com todo o seu talento, não havia nada que ele pudesse fazer para mudar aquela realidade. O que fez então? Continuou. Corrida após corrida, ele se entregava como se ainda estivesse disputando o título. Dava entrevistas sinceras, com raiva contida, com tristeza por dentro, mas nunca desistia. Ele amava o que fazia, mesmo quando o cenário era desfavorável. Não por masoquismo, mas porque ele compreendia que faz parte da vida enfrentar fases assim. Ele não amaldiçoava o destino, ele o aceitava. E no fundo, parecia entender que tudo aquilo fazia parte de algo maior. Esse é o espírito do amor fati, aceitar a vida como ela é e não como gostaríamos que fosse. E foi essa atitude estoica que preparou o caminho para seu futuro. Senna sabia que para continuar evoluindo, precisava mudar. E foi justamente essa clareza que o levou em 1994 a finalmente assinar com a Williams, a melhor equipe do momento. Era um novo capítulo, um novo desafio. E embora aquele ano tenha sido marcado por tragédias, Senna finalmente estava onde sempre quis, com a chance de lutar com as melhores armas. A escolha de aceitar o presente e agir com fé no processo não o blindou contra o destino, mas lhe deu a chance de ser fiel a si mesmo até o fim. Ele não desistiu, ele esperou o momento certo. E mesmo que a história tenha sido interrompida cedo demais, sua postura diante da vida, de enfrentar a realidade sem perder a grandeza interior, é uma das maiores provas de que o amor fati não é resignação, é força em silêncio. Capítulo 5. Memento mori. Viver como se não houvesse amanhã. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase é o coração de um dos ensinamentos mais poderosos e mais desconfortáveis do estoicismo. O memento mori, que significa lembre-se da morte, mas não como um fardo sombrio, e sim como um lembrete libertador. Quando você se lembra de que a vida pode acabar a qualquer momento, tudo muda. Pequenas irritações perdem força, orgulho e vaidade perdem espaço. O que sobra é o essencial, o que tem valor real. Ayrton Senna sabia disso, e não é que ele fosse obcecado pela morte, mas ele tinha plena consciência de que a vida, em sua intensidade, também era frágil. No fim de semana do Grande Prêmio de San Marino, em 1994, essa consciência ganhou forma concreta e dolorosa.
Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um grave acidente. No sábado, Roland Ratzenberger perdeu a vida. Senna estava abalado. Pessoas próximas disseram que ele chorou, que pensou em não correr, mas no domingo ele alinhou no grid e dentro do cockpit levou consigo uma bandeira da Áustria. Queria homenagear Ratzenberger caso vencesse, mas infelizmente essa homenagem nunca pôde se concretizar, porque naquele mesmo dia, antes de cruzar a linha de chegada, Senna também partiu. E o mundo perdeu mais do que um piloto. Perdeu uma alma rara, que carregava não só uma bandeira no carro, mas o coração de um país inteiro. Isso diz muito. Em meio ao risco, à tristeza, à tensão no ar, Senna pensava no outro, pensava em fazer da vitória um gesto de honra. Ele sabia dos riscos, sabia que cada corrida podia ser a última, mas também sabia que não vale a pena viver com medo. Senna corria com urgência, com entrega total, com alma, porque ele não estava esperando a vida passar, ele estava vivendo, de verdade. E é isso que o Memento Mori nos ensina. Não é sobre temer a morte, é sobre viver com propósito, é sobre não adiar conversas importantes, não desperdiçar energia com bobagens, não deixar os sonhos para depois. Levante a cabeça e aprenda com momentos difíceis. Fazendo assim, a vida se torna mais leve e cheia de motivações. Veja como exemplo a entrega que Senna teve em sua vida. Todos nós gostaríamos de ter visto Ayrton por muitos anos, mas o que ele viveu, viveu por inteiro. E esse talvez seja o legado mais estoico que ele nos deixou. A coragem de viver cada dia como se fosse o último. Capítulo 6. Conclusão. O estoico sob o capacete. Ayrton Senna nunca disse que era estoico. Ele não citava Epicteto nem Sêneca, mas vivia como um deles, porque o estoicismo verdadeiro não mora em frases bonitas ou livros empoeirados. Ele se revela na prática, nas escolhas difíceis, na forma como você reage quando tudo está fora do seu controle, na coragem de agir com integridade, mesmo quando o mundo inteiro vai na direção oposta. Senna era isso. Ele era ação com propósito, emoção com disciplina, intensidade com ética. Em cada volta rápida havia foco absoluto no presente, sem distração, sem vaidade. Em cada gesto fora da pista havia compaixão, espiritualidade, uma busca pelo que era certo e não apenas pelo que era vantajoso. Ele foi fiel a si mesmo. E no fim das contas, isso é tudo o que os estoicos sempre ensinaram. Seja forte, seja justo, seja você, mesmo quando é mais fácil desistir. Senna não foi apenas um piloto, ele foi um filósofo da velocidade, um exemplo moderno de como a vida pode e deve ser vivida com coragem, consciência e virtude. E é por isso que até hoje ele inspira tanto. Porque no fundo, todos nós temos pistas para correr, chuvas para enfrentar e escolhas a fazer. E a filosofia estoica está aqui para isso. Para que no meio do caos, a gente aprenda a manter as mãos firmes no volante. Você não precisa correr a 300 km por hora para aplicar o estoicismo na sua vida. Basta lembrar que não controlamos tudo, mas podemos controlar como reagimos. Podemos escolher agir com coragem, integridade e propósito todos os dias. E assim como Senna, deixar um legado, mesmo que só para as pessoas mais próximas. Porque a verdadeira vitória não está no pódio, mas em quem você se torna no caminho. E eu não poderia terminar esse vídeo sem falar uma coisa. Muito obrigado, Ayrton Senna. Você é um rio de inspiração e sempre será eterno em nossas memórias. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe e comente. Qual desses princípios você mais vê em sua própria vida? E lembre-se, viver com propósito é a maior pole position que podemos conquistar.